Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia especialmente significativo para todos nós que fazemos enfrentamento cotidiano contra essa gente tão criminosa, insana, vigarista, extremista que está nas redes e também em outros ambientes políticos. Isso porque o presidente Lula, hoje numa reunião ministerial, resolveu chamar a atenção para alguns aspectos políticos no meio dessa luta, mostrando que ele está disposto agora a vir também para o engajamento, como a gente tem sempre cobrado, né? O engajamento da luta política, para desmascarar o que acontece aqui no nosso país e esvaziar o discurso dessas criaturas. Hoje ele chamou nessa reunião o ex-presidente da República de um covardão e fujão. E qual é a reação de um covardão? Se acovardar. Ele não está falando absolutamente nada, está colocando aqui os seus lacaios para tentar explicar alguma coisa, mas não dá, né? E quando o Lula faz essa declaração, ele coloca o universo da extrema-direita todo para refletir se aquilo que ele está dizendo é verdade ou não é verdade. E por que que o ex-presidente da República não reage? E reagindo, o que que ele poderia dizer? Bom, e aí os seus mais fiéis seguidores estão tentando dourar a pílula, dizendo que é o melhor momento que a figura do inelegível está passando, né? Agora imaginem se fosse o pior, né? Eu vou conversar com vocês sobre essas questões e de mais uma novidade muito importante sobre uma fila que estava sendo desorganizada e agora parece que ela vai retomar um caminho para cobrar responsabilidades criminais dessas criaturas que fizeram tantas coisas para matar pessoas durante o período da pandemia aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, que é muito importante, o seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, muita coisa nesse começo de semana, viu? Começar aqui por essa fala aqui, né, do Van Garten. Declaração de Lula sobre Bolsonaro é desespero, diz Van Garten. Ele coloca aqui na parte aqui do texto dele, né? Segundo Van Garten, o presidente está em desespero completo, o presidente Lula. Com a direita que disse viver o seu melhor momento desde 2020, enquanto a esquerda estaria em baixa. Gente, essa fala do Van Garten, ela, enfim, confirma isso, né? Que a figura do inelegível é um covarde, mas nós vamos ver que a reação dele é a reação de um covarde e canalha. Me desculpem aqui, tá, gente? Mas quando eu mostrar para vocês o que eu vou mostrar, vocês haverão de concordar comigo, né? Então vamos lá. Ele disse isso. Agora vocês imaginem o seguinte, quando eu vi essa declaração do Van Garten, a ideia que me veio à cabeça foi de uma pessoa que defende um condenado que está no corredor da morte, e aí um familiar, alguém diga, olha, diz, né, olha, vai morrer porque praticou o mal e aqui na nossa legislação é assim que as coisas funcionam, então não tem escapatória não. E o advogado, o próprio condenado, dissesse assim, você está falando isso porque você está em desespero, porque eu estou no meu melhor momento. Olha, se esse é o melhor momento, imaginem qual será o pior momento, né? Mas no mundo paralelo dessa gente, é isso que acontece. E qual foi a reação do inelegível? Enfrentou o debate porque ele foi acusado de ser covarde e de ser fujão. Ele não argumentou em relação aos fatos que foram apresentados, né? Que eu não quis dar golpe, quem são covardes são os generais, eles que são covardes, eu sou um valentão, eu sou um viril, eu ia dar um golpe mesmo. Ou simplesmente eu não fugi, eu fui passar férias roubando joias do povo brasileiro, utilizando a aeronave da presidência da República de forma ilegal, ilícita, cometendo crimes. O que ele vai poder dizer? Então, essa fala de Lula, por menos que as pessoas estejam percebendo, ela traz um debate à tona, né? E deixa essa gente muito envergonhada. O que o bolsonarista vai dizer para você se você lançar essa? Que ele é um covardão e um fujão, né? Então, é uma questão importante que soma a luta aqui nas redes todos os dias contra essa gente. E aí, o que faz o inelegível? Publica o seguinte post, né? Nordeste ontem e hoje. Aí bota aqui um bolsonarista, evidentemente, né? Que diz que a água lá da transposição do Rio São Francisco, a água acabou, né? Então, segundo ele,
Aí ele fala, o Bolsonaro inaugurou a transposição do Rio São Francisco, né? E aí mostra aqui o Bolsonaro lá na cidade de Jati, no Ceará, né? Então, 170 anos foi lá, o Bolsonaro colocou isso aí, né? Bom, daí é o seguinte, eu entrei aqui no canal de um amigo, né? Erivando Aventuras, que é um pescador, né? Tá ali sempre observando os riachos, os rios, né? Conversando, publicando vídeos sobre o assunto. E especificamente sobre essa barragem, olha o que ele diz aqui, que ele documenta para nós. Vamos lá. E Bolsonaro veio, o ex-presidente veio, inaugurou aqui. Isso aí todo mundo sabe que foi postado nas redes sociais e tudo, foi divulgado. A inauguração foi aqui, nesse localzinho aqui, em fevereiro do ano de 2022. Em março de 2022, com 40 dias após a inauguração, estava seco, do jeito que está hoje. E ficou um pouco de os dias paralisado, ia voltava. Outubro, mês das eleições para presidente, mês de outubro, estava seco. Novembro estava seco. E aí, gente, o que acontece é que tem um problema estrutural nesse negócio aí, que as bombas funcionam e não funcionam, mas aí é o seguinte, né? O canalha, ele coloca um vídeo como se o governo que entrou tivesse fazendo gestão para acabar com a água do povo nordestino, né? Então, além de covarde e fujão, é um canalha, né? Você acha que estou exagerando? Bote seu comentário aí depois, tá bom? Bom, e aí eu fiquei muito contente hoje também, porque muitas coisas que a gente vai reverberando, elas vão chegando a muitas pessoas, né? Hoje eu vi a coluna do Reinaldo Azevedo falando o seguinte, escrevendo o seguinte, teses canalhas, 1, ato preparatório, uma ova, meu polo é golpista na cadeia. Então, quer dizer, a tese, né, que essa gente quer dizer, nós estavam só em atos preparatórios, enfim, isso aí já está por terra também. Eu vejo os principais colunistas aqui no nosso país percebendo que não foi ato preparatório nenhum, já foi execução, né? E a execução é crime, e os crimes vão dar uma soma pesada para a criatura, como eu disse para vocês, ele vai ficar inelegível por mais 30 anos depois que for condenado, né? Nós vamos ficar livres dessa criatura, mas tem mais coisas vindo que eu vou mostrar para vocês. Bom, o defensor maior da criatura, do indefensável, ele publicou um vídeo hoje à tarde com esse título aqui. Bolsonaro é a vítima da maior fake news da história do Brasil, dizendo que tudo que nós estamos vendo é a narrativa da imprensa. É tudo narrativa da imprensa. Preste atenção. Essa fake news de minuta de golpe, isso é invenção do Grupo Globo, Rede Globo, Jornal Globo, Globo News, Rádio Globo e CBN. Lamentável. E aí ele vai desenvolvendo essa teoria aí que é uma fake news, né? Os generais todos estão mentindo, a Polícia Federal está mentindo. Nós estamos vítimas aqui de uma ilusão de ótica, né, desses fatos todos. Só quem desmente o formador, né, do caráter do canalha que eu acabei de informar para vocês, ele está sendo desmentido por um próprio membro da extrema-direita, que é o neto do ditador Figueiredo, né, que dizia que o golpe estava sendo urdido aqui no nosso país. E hoje temos uma notícia importante, né? O comandante do Exército, o general Tomás, está fazendo um levantamento em relação aos oficiais da ativa que teriam assinado uma nota pedindo a intervenção do Exército. Então, dentro das suas armadas, a gente pode ter surpresa aí também. Essa fila pode andar também dentro das forças militares, né? Com afastamento de muito aprendiz de golpista canalha também, né? A criatura, o mentor intelectual do Bolsonaro mais cedo, ele também disse, né? Está rodando em vários vídeos também, que a intenção das manifestações era constranger o Supremo Tribunal Federal, só que é o seguinte, não adianta nada essa narrativa, porque o que vale mesmo será a sentença condenatória que vai mandar o seu pupilo para Papuda, outra penitenciária congênere, né? Bom, tá aqui a notícia que eu falei para vocês, trama golpista pode levar Bolsonaro a 23 anos de prisão e mais 30 de inelegível, mas aí tem uma situação muito interessante que eu queria sublinhar aqui para compartilhar com vocês. É que amanhã os senadores que comandaram a CPI na época da pandemia vão se encontrar com o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Semana que eu estive em Brasília, eu estava justamente levantando essas informações e elas se confirmam, aquilo que eu digo para vocês. Filas iriam andar assim que o senhor Augusto Aras saísse da direção da Procuradoria-Geral da República. Então,
Agora, inclusive, eu me encontrei com a senadora Lisiane Gama e ela já tinha ventilado esse tipo de história aí, né? Que os senadores iriam cobrar isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Caminhar. Não só em relação ao ex-presidente, mas em relação a todos. A todos, porque são 80 pessoas indiciadas. Vamos lá. Prevaricação. Bolsonaro prevaricou ou não prevaricou na pandemia? Prevaricou. Charlatanismo. Ele não fez charlatanismo em relação a remédios que não eram. São os crimes que o Bolsonaro está elencado como autor, né, direto. Né? Depois o senador Aziz aqui, ele diz sobre esse encontro que eu comentei com vocês. Eficiente, eficaz. Epidemia com resultado de morte. Quantas vezes ele disse que para a pessoa não usar? Ele chegou a tirar a máscara de uma criança num evento no Rio Grande do Norte. Isso são imagens e falas dele que o culpam. E o Aras não viu nada disso. Outro dia você diz, foi o Thales que disse, mas você reconduziu o Aras. Nós reconduzimos o Aras pela porta da frente. Ele sai pela porta dos fundos da Procuradoria-Geral da República. Aí não sou eu, é ele. Ele fala uma coisa para a gente num debate, lá no Senado, depois age de outra forma. Infração a medidas sanitárias preventivas. Quantas vezes ele fez motocicletas em plena pandemia e não usava máscara, foi multado em alguns estados, né? O emprego irregular de verba pública, em relação a isso. Incitação ao crime. Quantas vezes ele citou o crime? Falsificação de documentos particulares. Aí está a vacina, uma delas. Né? A carteira que ele nunca se vacinou. Violação de direito social, incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo, crimes contra a humanidade, e não sou eu que estou dizendo isso aí. O Tribunal Penal de Roma já disse que ele cometeu um crime contra a humanidade. Isso aí é a lista de imputações que a CPI atribuiu ao Bolsonaro, né? Agora, o senhor tem a perspectiva, portanto, de que essa represa seja completamente aberta, que isso tudo, que o procurador ou não o procurador dê vazão a todos esses processos, é isso? Sou favorável. Ele estava falando que a reunião amanhã com Gonê. Nessa reunião que vai ser apresentado isso, retoma só esse ponto a partir dessa pergunta do Josias, senador, só para a gente ter uma ideia. Amanhã na reunião vai ser colocada toda essa lista aí que o senhor está falando. Sobre o Bolsonaro, fora sobre as outras pessoas. Que estão e os militares? Também estão. Braga Neto e General Heleno, o que eles podem sofrer? Deixa ele primeiro falar sobre o Bolsonaro, Thales, dessa parte que é importante, depois a gente vai para os militares. Acho importante. O que amanhã será tratado com o Paulo Gonê a respeito dos crimes cometidos com o Bolsonaro, senador? Todos esses crimes, nós temos provas e encaminhamos à Procuradoria do que ele cometeu. O que nós pedimos à Procuradoria foi que se aprofundasse mais nas investigações para que pudesse ser penalizada a pessoa que... Então, gente, tá aí, né? A gente tem uma parcela, né, de participação nisso, porque a gente não descansa nem um segundo em relação a essas cobranças todas, né? E é assim que as coisas funcionam na democracia. Muitas pessoas estão muito ansiosas, né? Enfim, o que é natural, porque a gente quer ver justiça logo, mas vamos lembrar, né, que o ministro Alexandre de Moraes, por mais contundente que ele seja, ele depende também de ações que são movidas pelos delegados de Polícia Federal e pelos membros do Ministério Público. Ele não pode sair prendendo, tem que haver uma provocação da Polícia Federal, enfim, que está fazendo o trabalho de montar o quebra-cabeça e também, com certeza, com participação de pessoas do Ministério Público, para que uma vez a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, o criminoso, covardão, fujão e canalha não possa mais fugir, não possa mais escapar, e outros que estão com ele passem a ter o mesmo destino também. É por isso que nós fazemos aqui todos os dias, né, essa menção. A gente tenta ajudar que a opinião pública vá se conscientizando para que, de fato, a justiça seja alcançada aqui no nosso país em relação a essa gente, né? Gente, eu fico por aqui. Eu vou comentar amanhã com vocês um aspecto também da eleição que teve lá na Rússia, que é um assunto que envolve geopolítica, mas tem a ver com a nossa realidade também, né? Mas fica para o nosso papo de amanhã, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau!